muitíssimo, em primeiro lugar, o convite que me foi feito pelo professor Fábio Figueroa para ministrar essa palestra nessa teleconferência. Queria dizer que é uma iniciativa muito louvável, creio que é uma oportunidade de permitir um diálogo muito mais à distância, sem que muitas vezes as pessoas não tenham o acesso, a possibilidade de ter um acesso direto, e dessa maneira se consegue uma difusão muito mais ampla. Então, gostaria de começar agradecendo muito o professor Fábio e também parabenizando ter essa iniciativa de fazer cursos à distância em que permitam que um grande número de pessoas possam participar. Bem, eu então começarei agora a minha apresentação, cujo tema é justamente sobre arqueologia, museologia, antropologia, história, considerações sobre patrimônio. Em primeiro lugar, eu vou apresentar a perspectiva que adoto nesta minha palestra. Qual é o ponto de vista que adotamos aqui e para o qual, então, nós vamos apresentar uma visão geral de como encaramos o problema. Em seguida, eu vou apresentar uma pequena bibliografia. Em seguida, eu vou tratar dos dois temas principais que estão no centro da minha atenção. A questão do Estado Nacional, do imperialismo e da sua importância para a ciência, como isso afetou e afeta a história dessas disciplinas, arqueologia, museologia, antropologia e história. Em seguida, tratarei de como as transformações no mundo contemporâneo acabaram levando a uma crítica a essas concepções do Estado Nacional em favor de uma visão mais pluralista, heterogênea e diversificada nos últimos 50 anos ao menos. E finalmente vou fazer uma conclusão. Então a minha apresentação ela está dividida então em 5 partes. A primeira parte então que eu vou começar agora é justamente sobre a questão da perspectiva que eu adoto. Nós podemos tratar da história da ciência, porque no fundo, no caso aqui, quando falarmos desse tema, estamos tratando de uma perspectiva histórica, ou seja, como que essas ciências, arqueologia, museologia, antropologia e história, se desenvolveram com o decorrer do tempo. Para que possamos fazer isso, temos que adotar uma perspectiva sobre a história desses campos científicos. Estamos lidando, portanto, com a história da ciência. A história da ciência, nós podemos dizer, grosso modo, fazer uma caracterização, digamos, um pouco esquemática, mas que eu acho que é muito útil para que possamos entender essa questão, que é dividi-la em 2 grandes categorias. Aquelas abordagens que são o que nós chamaremos de uma abordagem internalista da história da ciência, ou seja, que parte do pressuposto de que a história da ciência ela está fundada num acúmulo de ideias, que com o decorrer do tempo, a partir da experiência anterior, nós podemos ter ideias melhores que se acumulam. Esta perspectiva internalista é também conhecida muitas vezes como história das ideias. E ela tem, evidentemente, o seu fundamento, porque a história das ideias, elas necessariamente estão fundadas nas ideias anteriores. Então é lógico que, se nós formos imaginar que, por exemplo, na Idade Moderna, nós fizermos observações a respeito da Terra como uma circunferência, nesse sentido, seguramente, trata-se de uma abordagem cumulativa. E, portanto, a história das ideias, a história da ciência como história das ideias, parte do pressuposto de que há um desenvolvimento interno das ideias. Isto é uma perspectiva que é bastante válida até certo ponto, apenas. Porque o conhecimento, em geral, e na ciência em particular, ele não é apenas e tão somente cumulativo. Ele não se dá apenas por um acúmulo, mas ele se dá também por contradições, por conflitos, por quebras de paradigmas, por rupturas.
E isto se deve à ligação inevitável e umbilical entre a história da maneira como nós pensamos o mundo e a maneira como o mundo se organiza, as transformações sociais, econômicas e políticas da sociedade. Isso significa que, mais do que um acúmulo de conhecimento e uma história das ideias em si mesmas, nós temos que olhar para a sociedade. Então, não quero me alongar, porque já falei por 1 hora, mas eu queria agradecer novamente ao professor Fábio pela oportunidade de ministrar essa palestra e estou aberto às perguntas que vocês fizerem e tentarei responder na medida do possível e na medida também que, como eu falei de muitas coisas, me concentrei em 1 hora, uma quantidade de informações muito grande e não tenho um quadro meu aqui, inclusive, para pôr os nomes das pessoas que mencionei, não sei o quanto que isso poderá ter prejudicado a compreensão. De qualquer maneira, eu agradeço muito e fico no aguardo das perguntas que vocês vão me passar. Eu recebi uma pergunta aqui da equipe do Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp. Aqui é o Alan, bolsista do Laboratório de Arqueologia. Minha questão é: qual é o papel da antropologia na questão de patrimônios culturais? Bem, vamos primeiro a essa primeira pergunta sobre o papel da antropologia. Eu creio que a antropologia ela tem uma relevância particular pelo fato de que ela fornece ao estudioso a noção de que está lidando com a diversidade. Essa é a definição básica da antropologia. É uma consideração de que cada grupo humano tem regras que são próprias e que diferem uma das outras. E que, portanto, o antropólogo é aquele que estuda sempre o comportamento de outros, sabendo que os humanos vivem com regras sociais que não são naturais, variam de lugar a lugar, elas sempre são diferentes entre si, e faz com que o antropólogo tenha uma noção muito clara, ou deveria ter uma noção muito clara, da subjetividade do conhecimento e da vida social. As pessoas têm valores, os valores são diferentes de um lugar para outro, de uma época para outra. Então, esse aspecto da antropologia me parece que é fundamental. E é necessário, e essa visão antropológica, ela é muito útil para essas outras disciplinas que mencionamos aqui, a história, museologia, arqueologia. Porque nem sempre na formação do arqueólogo, do historiador ou do museólogo está bem claro que a sociedade ela é feita de regras sociais que são compartilhadas até um certo ponto, mas não totalmente, e que esses grupos humanos têm cada um maneiras de encarar o mundo muito diferentes entre si. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes nós acabamos encarando uma determinada sociedade no passado ou no presente como se ela seguisse as nossas próprias regras e os nossos próprios conceitos. E ao contrário,